A primeira decisão entre Avaí e Chapecoense teve como comandante da arbitragem uma figura folclórica de Santa Catarina chamada Alvir Renzio, popular Bigorrilho. Por aí você já vê. Ele era muito bom árbitro, mas era muito folclórico, né? Então, antes do início do jogo, na decisão, em 1977, um clima muito pesado, né? Todo mundo questionando o Avaí, reclamando a escalação dele como árbitro para uma decisão, porque ele tinha alguma ligação com a região oeste. Quando ele vai começar o jogo, ele para, entram várias meninas com um buquê de flores e fazem uma entrega para ele no meio de campo. Então aí o público aplaude, ele agradece, vai levar as meninas lá na porta de entrada do alambrado e aí vai dar início ao jogo. Depois foi carregado no colo pela torcida da Chapecoense. E as meninas tinham sido contratadas por ele exatamente para criar um clima favorável e um clima positivo para o início do jogo em cima da arbitragem. Havia também, em 1977, na primeira decisão entre Chapecoense e Avaí, um clima muito pesado contra a imprensa da capital do estado. Porque naquela época, o pessoal de Chapecó ouvia muito o noticiário da capital através da onda curta das emissoras de rádio, que eram duas, aqui a Rádio Guarujá e a Rádio Diário da Manhã, de Florianópolis, que hoje é a CBN Diário. E eles acompanhavam tudo pela onda curta, não havia internet, aquela coisa toda, não tinha essa tecnologia de hoje. E um dos mais populares narradores do futebol de Santa Catarina, chamado Teles da Silva, ele era muito popular, era um narrador que imitava o Fiore Giliotti, tinha até a voz parecida com a do Fiore Giliotti. Ele convidou a imprensa para acabar esse clima inamistoso, para ir comer um churrasco na casa dele no domingo do jogo. A imprensa foi por terra, né? Só se viajava de carro, chão batido até Chapecó, e aí fomos para a casa dele, vários dos companheiros nossos. E a mulher dele fazendo churrasco, tal. De repente ele pede licença e vai para o estádio para abrir a jornada da rádio dele. Ele era o grande comandante para abrir a jornada. E aí mandou nós ouvir, porque fazia bem uma abertura de jornada, que a abertura de jornada é um negócio importante. Aí ligamos o rádio, ficamos esperando, daqui a pouco entra ele. Senhoras e senhores, os amarelos da capital estão lá na minha casa, comendo da minha comida, bebendo da minha bebida e falando mal de Chapecó. Tem um baixinho lá que fala que é um tagarela, estão tocando pau em Chapecó. Vamos esperá-los aqui na chegada, quando eles vierem à tarde para a transmissão do jogo. Bom, quando nós ouvimos aquilo, a mulher dele olhou para nós e a gente não sabia o que dizer, nem ela também. E aí saímos, né? Saímos porque ficou um clima pesado, né? E fomos para lá e ficamos discutindo como é que nós íamos para o estádio. A gente chegar no estádio, tinha gente vestida de índio, com flecha esperando a nossa chegada lá, pedra, pau. Uma época em que realmente as coisas eram muito difíceis entre algumas cidades do interior e a capital do estado. Hoje tem uma rivalidade, mas naquela época era muito pior. Moral da história, conseguimos entrar, fizemos uma péssima transmissão, a transmissão caía de vez em quando, saía do ar, entrava no ar, e a Chapecoense acabou sendo campeã em 1977. E nós, sem sabermos o que dizer. Em seguida, eu contratei esse narrador para trabalhar na RCE TV para fazer uns jogos abertos na cidade de Blumenau. Ele veio meio com cara de pau, meio sem jeito. Na segunda transmissão, dispensei ele também, porque por muitas razões. Em 1977, a primeira decisão entre Avaí e Chapecoense foi também a primeira vez que o Avaí saiu de Florianópolis para o interior do estado de avião. Não era comum, né? Era um pouco complicado, né? Os aviões, as aeronaves menores, e o Avaí foi para Chapecó de avião no dia do jogo, até porque o clima era muito pesado. Naquela época era muito difícil você jogar em Chapecó. Naquela época, hoje é outro tempo, né? Mas então, o clima pesado, o Avaí foi de avião. E aí, curiosamente, essa história conta o lateral esquerdo Orivaldo, que estava inclusive no jogo. Num dos voos que o Avaí foi, levando parte da delegação e alguns dirigentes, a porta do avião abriu. A porta da aeronave abriu em Joaçaba, num voo rasante e tal. E foi uma correria dentro do avião. E não sei como é que terminou essa brincadeira. Mas se seguraram a porta, não sei como é que foi, mas a porta do avião abriu. Dá para acreditar nisso? Muitas vezes essa história contada, e ela está no livro, inclusive, do historiador Mauri Dalgrande Borges,
Muita gente não acredita. Até um dia que o Orivaldo, lateral esquerdo, com mais de 400 jogos pelo Avaí, participou de uma transmissão da CBN Diário e contou essa história. Aí ficou todo mundo sem saber o que dizer, e aí a coisa ficou verdadeira, real, porque ele estava no voo e não ia inventar uma história dessa, né? Então, esse jogo de 77 tem tantas histórias formidáveis, entre elas a de que um avião teria aberto uma porta em pleno voo. A semana da decisão entre Chapecoense e Avaí, em 1977, ela foi cercada de um fato inusitado. O lateral direito Cosme da Chapecoense, que era um bom jogador, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva por um jogo anterior, por qualquer razão. Não poderia jogar contra o Avaí. De repente, a escalação do time aparece com Cosme na lateral direita. O Avaí deixou e vai protestar o jogo, qualquer que seja o resultado, né? Principalmente se perder, né? Acontece que ele, na escalação divulgada pelo time, chamava Cosme, era o Cosme. Mas ao assinar a súmula, assinou como Gerê, outro nome. Então, na hora em que o Avaí protestou, estava lá Gerê e não estava Cosme. Quem jogou foi o Gerê, não foi o Cosme. Quando, na verdade, quem jogou foi o Cosme, não foi o Gerê. O Avaí entrou no tribunal, perdeu o jogo em campo, entrou no tribunal, não levou. A Chapecoense foi consagrada como campeã estadual daquela época. Então, a política, né? As coisas de bastidores, o tapetão naquela época era muito forte no futebol de Santa Catarina. Chapecoense campeão. Não teve tribunal que aguentasse e o rapaz foi absolvido. É isso aí.